Ela chegou ao mercado condominial de uma forma inesperada, mas encontrou o propósito no que faz e segue construindo sua trajetória com dedicação e equilíbrio. Bora conectar com Diarlete Lima! Seja bem-vinda, Diarlete. Obrigada, Vinícius. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e também aproveitar para dizer assim, da admiração que eu tenho por você, sabe? Eu acho tão interessante. Muito obrigado. Você uma pessoa que tem tantas tarefas, aí você tira tempo, né? Porque você é um empresário, tira do seu tempo para estar aqui agora, não é? Com um síndico. Também as mentorias, que tem sido assim muito gratificante, não só para mim, como para os colegas que tem aqui. É um aprendizado assim muito bom. Então isso é uma forma generosa e graciosa sua para com todos nós. Muito obrigado. Aqui é só a minha missão, eu que emociono vocês não podem me emocionar não. Aí pega logo assim no começo. Mas muito obrigado, porque é um propósito que nós temos de vida, realmente educar o nosso mercado de forma natural, sem estar importunando, querendo vender alguma coisa, oferecendo. Tanto você vê, na mentoria ninguém vende nada mesmo, porque a gente quer que vocês realmente evoluam e aprendam. E também aqui com relação ao podcast, tanto que aqui você pode falar do nome que você quiser, de qualquer empresa, sem problema nenhum. Mas Diarlete, eu falei em off que o seu nome é muito marcante para mim, que lembra a minha avó, que é minha mãe, a minha irmã também, que é Arlete. Mas minha produção me trouxe que você disse que caiu de paraquedas na área condominial. Nos conte como é que foi isso. Foi. Eu sou fisioterapeuta, né? E a minha especialidade é em gerontologia. Trabalho com idoso. Então, assim, eu estava no condomínio, onde eu tenho um apartamento lá, e que eu comecei ali a vida ali naquele lugar, que é lá no São Pietro. E, de repente, assim, eu estava de subsíndica. E eu começava a observar algumas coisas que o condomínio necessitava, entendeu? E aí, um dia, a síndica renunciou e eu tive que assumir interinamente durante 90 dias para depois ter a eleição. E nos 90 dias eu fui fazendo o que eu já tinha visto que o condomínio precisava, mas eram tantas coisas que eu comecei assim pelo que era mais importante, na minha forma de ver, que era a inspeção predial, certo? E dali a gente foi fazendo tudo que o condomínio necessitava. Por último, a gente está fazendo agora a parte dos bombeiros, que não tinha, entendeu? Então, a gente está aqui na reta final para pegar o certificado de conformidade, que o condomínio não tinha. Então, eram tantos riscos, tantas coisas. E aí eu olho, hoje eu chego lá e vejo assim, tá tão bonito, né? Ele tem outra cara, o condomínio tem uma outra cara, né? O prédio. E aí, então, eu não sabia nada de nada. Eu tinha uma caixa enorme, cheia de papel. E aí eu falei, e agora, né? Eu pensei, né? Tinha que ver, porque o prédio, quando chovia, virava assim, parecia que tinha um lago lá em determinados apartamentos. Aí o senhor tem que aprender. A Cleo me convidou para assistir um curso, né? E aí eu fui, e daí eu disse, não, eu vou fazer os cursos. E aí eu entrei assim. Lá com os meninos do Ecozila. Isso. E aí, assim, eu vejo, é tão apaixonante essa área, entendeu? E tem tanto a aprender que eu digo assim, senhor, eu não sei de nada. Se antes eu não sabia, agora que eu acho que eu não sei. Quanto mais vai aprofundando, vai entendendo, tem muita coisa aqui. Muita coisa que a gente precisa aprender. Então, essas mentorias que você traz aqui nas quinta-feiras para nós, eu acho assim de uma importância muito grande. Porque são experiências, não é, de alguém que tem muita experiência. Exato. E que fica compartilhando com a gente. Então, que é importante, a gente está trazendo geralmente
ou grandes players no mercado, sejam líderes ou gestores, ou síndicos profissionais que estão há mais tempo no mercado. Sim. Porque, assim, o que eu aprendi, como é que eu evoluo com empresários? Como é que eu evoluo como empresário? Sentando com outros empresários. Sim. E ali a gente vai conversando, trocando. E eu percebi que o nosso mercado, ele não tinha isso. Você ia lá, sentava, trazia às vezes um advogado, que é muito bom, é bacana, a gente também leva, trazia um engenheiro, que é muito bom, é bacana, mas eu não vi esse movimento de um colega ensinando o outro colega, porque assim, é muito condomínio em Fortaleza, não necessariamente o síndico ao seu lado é o seu concorrente, porque é outro perfil, então por isso que nós tiramos isso. E você foi procurar estudar, na realidade nós passamos a vida inteira estudando, ninguém nunca para. E o que foi que você viu assim de mais interessante no curso, que você fez assim, Vinícius, eu não imaginava que tinha tudo isso para se ver num condomínio? Olha, essa parte jurídica eu acho assim tão importante, porque são muitas nuances, são minúcias que às vezes a gente que a gente não conhece. Sim. Até porque a gente não é da área, não é? Então, se você, cada palestra, cada aula que a gente recebe de um advogado desse, eu acho assim muito importante. Então, essa área jurídica eu acho muito... É o que mais abrange assim, o conhecimento. Porque é um grande desafio, né? Os regimentos dos condomínios, eles são cheios de brechas. E na lei, o que não é permitido, também se não está dizendo que não se pode, acaba se usufruindo, né? Exatamente. Mas você tem estudado, tem se capacitado. Agora, eu sempre acho que a vida ela nos ensina muito, e as nossas formações também. O que foi que você trouxe de grande aprendizado da fisioterapia, como você compartilhou aqui comigo, para dentro dos condomínios? Quando a gente está conversando, eu gosto muito de conversar olhando para o outro, né? Então, a escuta, de você ouvir, porque às vezes o indivíduo ele se apresenta para você em uma situação ali do condomínio que ele chega muito estressado. E aí, quando você começa a conversar, você vê que o estresse dele nem é especificamente aquele. É algo que está lá na casa dele, o que ele está vivenciando. Isso já fazia isso na minha vida profissional, não é, como fisioterapeuta. Porque sempre assim, chega o paciente com dor, e aí ele diz, e aí você começa a conversar e você descobre. O desabafo. Aí você vê, porque o corpo, ele fala, não é? O corpo fala. Então, a dor, e o corpo vai gritar, ele vai dizer, olha para mim. Entendeu? Então, eu estou precisando de ajuda. Então, é mais assim, nessa questão de você poder ouvir o outro, de você chegar junto, não é? E que muitas vezes à primeira vista, eu não sou uma pessoa que as pessoas me acham simpática. Essa aí eu não acredito, não. Me permita a filosofia de discordar. Assim, porque eu sou mais assim de observar, eu fico observando. Depois que eu vejo, aí eu vou conversando, eu vou me soltando mais, e aí você vai me conhecendo, e de repente você vê assim, não, ela é uma pessoa generosa, ela é simpática. Você comentou que às vezes o condomínio chega estressado, eu só comigo aqui pensando, eu não acredito que alguém tem coragem de chegar com a diarlete estressada, ela nessa calma, nessa paz, uma áurea assim, e o condomínio ia ter coragem de chegar com estresse. Agora eu diria que esse condomínio, ele está sobre todos os aspectos, entendeu? Até nas assembleias, que era uma confusão, agora as assembleias têm sido muito calmas. Não sei porquê, eu acho que Deus tem ajudado. Eu acredito que a liderança, ela reflete e transborda a todos ao redor. Nós que somos líderes, nós sempre vai refletir nos liderados. E o síndico é o líder do condomínio. Então, o reflexo é da sua liderança. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Vinícius, só contrata gente boa? Não, é porque quando eles entram aqui, eles ficam tão bons, eles já eram bons, mas eles evoluem por causa do ambiente. Então, foi isso que você fez nesse condomínio. Calma aí, vou dar aqui meu toque, eu vou ajustar. As pessoas entenderam que pode ter harmonia no condomínio.
uma coisa interessante que aconteceu agora recente. Eu assumi um condomínio, não é? Que no início eu estava meio temerosa, porque o síndico estava lá há 20 anos. Caramba, era na realidade uma monarquia, né? Há 20 anos que ele estava lá. E assim, todo mundo muito... porque o seu Franzé e tal, que era o síndico. E aí eu digo assim, acho que não vou ser bem aceita, não. Eu pensei. Uhum. Mas aí me colocaram no grupo, não é? Me colocaram no grupo e foi assim, tanta gente dando as boas-vindas que eu fiquei, gente, eu tinha sido no ano anterior, eu era do Conselho Fiscal. Eu não sei se foi nas assembleias, que 3 assembleias eu que assumi, eu que presidi, eu não sei o que foi. Eu só sei que o pessoal está gostando tanto. A história do portão agora, eu já coloquei, porque eu acho interessante que você mantenha todos informados. Sim, a informação é relevante, porque às vezes o condomínio está lá, a síndica não está fazendo nada, calma, e a síndica está no meio de um desafio. Compartilha essa história do portão, que é até interessante. O portão, esse portão é uma história, né? Logo que eu assumi, no dia seguinte, um dos portões deu um pane. E aí agora, não é? Porque no outro condomínio a gente tem portaria remota. Não, aqui tem a pessoa que faz, que presta serviço aqui. Tá bom, chama o rapaz. E aí ele foi. Cobrou um valor que eu achei assim exorbitante, mas era o que ia sempre. Fiquei só atenta, não é? 2 dias depois, o mesmo problema. Aí eu chamei. Aí ele veio, eu vou colocar aqui uma peça minha mesmo, não sei o que, tá bom. Quanto que é? Não, é um brinde. Um brinde, que coisa interessante, né? Fiquei quieta, agradeci. Mas na outra semana, aí foi o mesmo problema, aí foi tudo um pane. E o veicular também. Eu disse, eu não vou mais chamar essa empresa. Eu pensei, porque ele vai me cobrar um valor, aí veio. Rapaz, era problema de fios, horríveis os fios estavam lá. Eu sei que ele veio e resolveu o problema, outro técnico. E num preço bem acessível. Aí, hoje, o segundo portão, não é, que não tinha sido visto ainda, deu problema. E agora? Não é? Agora eu disse, eu não vou chamar essa pessoa mais. E aí eu disse, eu vou deixar informado o grupo. E fui atrás do rapaz que ele estava vindo, que ele viajou na Páscoa, estava em Piripiri. Eu disse, e agora? Pois é. Aí eu sei que, para finalizar essa história do portão, eu quase que não ia chegar aqui. Eu conversando com o Felipe, eu acho que eu, infelizmente, estou constrangida, mas o que foi? Aí eu contei, eles, não, por isso não, eu vou mandar uma pessoa nossa. Felipe, você vai fazer isso? Vou. E foi. E aí, o meu problema, eu acho que está resolvido, acho que não está, porque ele já descobriu o que era, uma questão de motor, de placas, então vamos resolver. Então, assim, deixar o outro informado... Vale super a pena. Que às vezes a solução está tão fácil para mim que talvez para quem está do meu lado não está, ou vice-versa. E para mim, assim, foi tão bom quando ele se disponibilizou, diga assim, esse lugar, eu falei para ele, sabe que eu estou me apaixonando pela Sólida e pela Atende. Porque assim, é todo mundo muito disposto, muito disponível a ajudar, não é? É porque tem uma frase aqui, fica a dica para você que quer empreender, você que é síndico, que quer empreender, que não deixa de ser um grande empresário. A frase é o seguinte: uma empresa, ela foi aberta ou criada para resolver um ou vários problemas. Então, se a sua empresa não resolve problemas, acaba que ela perdeu o sentido. Eu sempre digo para os meninos, estamos aqui para resolver problemas. Consecutivamente, a solução dos problemas vai gerar lucro para a empresa, mas o fator não é o lucro, o fator é resolver, porque assim, toda empresa foi uma ideia de alguém para solucionar um desafio de um serviço ou de um produto, tudo. Essa caneca, esse microfone, tudo. E no ramo de condomínios,
infelizmente tem-se a cultura muito forte de que as pessoas não querem resolver os problemas, fazem paliativos, 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 e acaba aquilo ali virando um transbordo de problemas. Então, é por isso que os meninos têm essa cultura muito forte. Eu tenho que resolver, porque faz parte do nosso DNA, tá? Na nossa corrente sanguínea, resolver os problemas. Mas, tia Arlete, falando em resolver problemas, quando você chega num condomínio, qual é o primeiro olhar que a tia Arlete tem na gestão? Ela entrou no condomínio, foi eleita, vai fazer a primeira visita como síndica. Quais são os primeiros pontos que você observa no condomínio? Eu olho muito o todo, a parte externa do condomínio e também eu quero saber de tudo, assim, a parte de papelada, como é que está Documentação, os balancetes e a parte financeira, porque eu acho importante que você trabalhe de uma forma que você precisar, porque sempre está surgindo um problema que a gente não sabe qual é, mas surge. Eu preciso ter de saber que eu posso ir ali e pagar resolver aquele problema, porque os problemas são resolvidos também financeiramente, né? Não tem como você, se não traz um prestador de serviço, você vai ter essa despesa, não tem como, sem sombra de dúvida. Então, hoje, o primeiro olhar você teria esse. E o seu modelo de gestão, eu sei que um deles é compartilhado, você gosta de estar compartilhando com o conselho, mas qual é a marca da gestão da tia Arlete, falando do que você tem feito em todos os condomínios que você tem passado? Olha, eu gosto muito da transparência. Eu acho que você tem que ter... Boa, interessante. Transparente, entendeu? Porque isso faz parte, eu acho que, da educação da gente, não é? Sim. Da forma da gente viver, a transparência, e dentro da transparência tem a honestidade, né? Você ser honesto, né? Em tudo que você vai fazer. Por quê? Porque aquele pessoal, ele confiou em mim que nem conhecia direito. Então, eu tenho que ter responsabilidade por aquelas famílias, pelo patrimônio delas, não é? Não desvalorizar. E o dinheiro delas, né? Então, o patrimônio envolve tudo isso. E você está totalmente responsável pela segurança da família deles, né? Pela segurança, então você tem que olhar, foi até interessante falar de segurança, são tantas coisas que a gente... Mas a segurança é muito importante, não é? Você saber que ali as pessoas podem ficarem tranquilas. E aí eu vou falar de segurança, para mim, por exemplo, a portaria remota é uma questão que eu acho tão importante, que às vezes a gente vê ainda um tabu, que esse tabu, agora no Medina, ele está sendo quebrado. É por isso que eu digo, ali a gente vai colocar já portaria remota, porque eles estavam acostumados com o porteiro. Aí o porteiro, porque o porteiro às vezes se deslocava do local para ir fazer um serviço para ele que não pode, né? Não pode. E tudo isso eu vi aqui no Medina, não é? Falei, isso não pode acontecer. Então, assim, eles acreditam, porque é só uma máquina, é só um portão que abre, que não sei o que. Mas isso tem tanto trabalho, tanta pesquisa em cima disso, para que você esteja inteiramente seguro. E então é isso. E ainda tem a pessoa por trás na central, sim, que vai estar cuidando com um olhar diferente, porque o que acontece? Quando tem um porteiro físico, hoje nosso maior gargalo de portaria física, que ela cada um tem a sua função, mas nosso maior gargalo é o vínculo que acaba criando, que você acabou de usar um exemplo, o porteiro sai da portaria para fazer uma atividade que não é dele, mas vai acabar agradando o Vinícius, eu gosto desse porteiro, e quando ele começa a fazer alguns favores, eu começo a esquecer algumas falhas que ele vai cometendo, porque eu começo a pesar assim: poxa, mas o seu João sempre me ajuda aqui em casa, vamos deixar passar, e acaba ele ficando tão cômodo, que ele não está mais usando nem um olhar para a segurança, nem para o controle de acesso.
Sendo que na portaria remota não se cria vínculos, porque vai mudando o atendente, muda o operador, não tem como saber em qual central vai cair, o transbordo vai distribuindo. Então, você ganha mais segurança, é porque assim, nós seres humanos, nós somos muito tendenciosos a estar no mais confortável. Sim. E é mais confortável visualmente estar olhando ali. Mas, Diarlete, como é que você mantém todo esse equilíbrio, seu zen, essa tranquilidade para gerir esses condomínios? Tem que ter um hobby. Qual é o hobby que a Diarlete tem? Olha, eu não diria que é um hobby, porque é mais uma necessidade, não é? É a atividade física. Boa, interessante, viu? Então, assim, eu acho que, por exemplo, a academia, eu amo. Entendeu? Somos dois, eu aprendi a amar. Amo a academia. Por quê? Porque ela faz bem à saúde, não é? Então, assim, eu não vou para academia, até porque eu não sou uma jovenzinha, não é? Então, vá para ficar de forma, não. Isso aí... Saúde não é mais só estética. Não é estética. Ela vem naturalmente, com o tempo ela vem, não é? Então, mas é a questão da saúde. Então, eu acho que é muito legal a academia. E hoje o público já não é mais tão jovem na academia, não só de jovens, fazer uma correção na academia. Você tem hoje muita gente da terceira idade que entendeu a necessidade para manter-se saudável, ativo. Então, bacana. Muito interessante. Antigamente, é tão interessante, antigamente as pessoas, era a cultura, não era? Era a cultura de que a pessoa gorda, com excesso de peso, era que era bonito, que era saudável. E é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Você tem que manter. E como é que você vai manter? Com a boa alimentação e com a atividade física. Eu tenho uma luta braba com a balança. Se eu cochilar, hoje nós estamos olhando aqui, a minha produção está aqui, nós estamos olhando no Instagram, brincando, eu fico no engordo, emagrece. Se eu piscar o olho, eu dou engordada. Então a atividade física me ajuda. Passei a Páscoa sem chocolate, consegui, foi difícil, mas consegui. Mas, Diarlete, como é que você enxerga, você que está inserida nos cursos, eu amo lhe encontrar nos eventos, nos cursos, como é que você enxerga os próximos anos da nossa profissão de síndico profissional? Os próximos planos? Anos. Olha, esse é um mercado tão promissor que eu acho que os próximos anos serão tantos experts. Verdade. Por quê? Porque antigamente, aliás, eu coloco muito isso, que a ideia de síndico era que ele pagasse as contas. Ele era um pagador de contas. É um pagador de contas. E era a ideia também, assim, aposentou, eu vou ser síndico aqui. Eu não tenho mais o que fazer. Então ficava aquela coisa assim. E a gente vê que não é nada disso, não é? Mudou, tem mudado, tem aparecido, tem surgido tantas coisas, tantos cursos interessantes, tantas palestras interessantes, não é? Os profissionais estão com uma bagagem gigante. E é o seguinte, quem não quiser ficar para trás, tem que se especializar, tem que ir para trás. Eu, por exemplo, não tenho aquela pretensão de ter uma carteira enorme. Não, eu sou aposentada pelo ENFA, entendeu? Eu sou fisioterapeuta, aposentada, continuo trabalhando porque eu acho que tenho uma capacidade laborativa muito boa. Toda certeza. Mas, assim, eu vejo que eu faço curso porque eu gosto de saber o que eu estou fazendo. Não quero fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, mas tem gente que não, que eles estão como profissão mesmo isso. Então eles estão indo, né? Acaba pegando um volume gigante. E eu acho isso interessante, não é? É bacana, cada um tem sua visão e, na minha opinião, todo mundo está certo. Com certeza. Cada um tem sua visão, sua ambição, no bom sentido da palavra. Isso, porque depende muito, o que é certo ou errado. Depende de como você olha.
do ângulo que você está olhando, né? Às vezes o que é errado para você é certo para mim. E vice-versa. Diarlete, nosso papo tá bom, tá bacana, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu quero que você olhe para sua câmera e diga para as pessoas que estão em casa que o que a Diarlete pode fazer de diferente para deixar o condomínio deles ou delas mais harmônico. Pode ficar à vontade, a câmera é sua. Gente, é porque são tantas coisas, às vezes, que a gente vê no condomínio que necessita para deixar mais harmônico. Por exemplo, às vezes você pega um condomínio que não tem uma área grande, não tem uma área de lazer, mas de repente tem um pequenino espaço que você pode deixar aquilo dali mais agradável. No Medina, por exemplo, fazer um caramanchão, botar um banco, botar um postezinho, porque a área é pequena. Mas é fazer isso e fazer o melhor para vocês que acreditaram em mim, entendeu? Cuidar de vocês, do patrimônio de vocês, de uma forma muito amorosa e transparente. É isso. Hoje nós conversamos com essa síndica que é o amor em pessoa, assim, a gente vê a felicidade no rosto dela e você não tem noção como é bom estar perto dessa mulher, da Diarlete, vocês não têm noção, e é um privilégio para vocês, condôminos, que elege essa mulher, que está cuidando do lar de vocês, está auxiliando vocês no dia a dia, e essa história é sensacional. Ela que gosta de atividade física por entender que melhora a longevidade dela, e é uma pessoa assim que tem feito algo muito extraordinário nos condomínios. Eu digo porque eu acompanho de perto, e como é bom ver histórias extraordinárias como essa. Mas eu quero conversar com você que está olhando para mim, ficou até agora o nosso episódio. Vem aqui no Conecta Síndico, vem contar a tua história que nós estamos esperando. E nos encontramos no próximo episódio. Bora conectar!